Olá a todos, o meu nome é Ana França e sou jornalista de Internacional do Expresso. Normalmente o podcast desta secção sai à segunda-feira, mas a atualidade muitas vezes impõe-se aos nossos tempos pré-definidos de publicação e temos de reorganizar as coisas. Está confirmada a morte do líder do Hezbollah, que estava à frente do grupo libanês há mais de 30 anos. Hoje, sábado, dia 28 de setembro, é um desses dias. O líder da milícia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto no ataque de Israel aos subúrbios de Beirute, onde a sede do grupo estava localizada. Hassan Nasrallah foi um dos fundadores do Hezbollah e estava à frente da milícia xiita há mais de 30 anos. Era um dos principais nomes do chamado Eixo da Resistência, um grupo informal de países e exércitos paramilitares que se declararam inimigos de Israel. À cabeça desse movimento está o Irão, mas fazem também parte dele o Hezbollah, o Hamas, algumas milícias iraquianas e sírias e também os Houthis do Iêmen. Ainda não é possível saber se o Irão irá envolver-se de forma mais direta nesta guerra como forma de retaliação pela morte de Nasrallah, mas espera-se que o Hezbollah responda em breve, primeiro com mais uma chuva de morteiros sobre o norte de Israel e talvez mais tarde com algumas armas mais sofisticadas e de maior alcance fornecidas pelo Irão. O Hezbollah já confirmou a morte do seu líder e num comunicado emitido ao início da tarde reforçou que a luta contra Israel vai continuar. O episódio que vai ouvir a seguir não é exatamente sobre este assassínio, mas sim sobre como chegámos aqui, como é que o Hezbollah nasceu e porque é que é tão temido por Israel. Quantas vezes Israel já invadiu o Líbano e porquê? E desta vez vai voltar a invadir? Quais são as vantagens e as desvantagens políticas desta decisão para Benjamin Netanyahu? Na sexta-feira passada falei com a Salomé Fernandes e com a Catarina Maldonado Vasconcelos, duas jornalistas do Expresso, que escreveram na edição desta semana uma extensa análise sobre estes temas. Esperamos que goste. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de Internacional do Expresso. Durante o tempo em que estiver a ouvir-nos, milhares de libaneses vão fugir do sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Alguns vão estar a conduzir para norte, apesar das estradas entupidas e de ser perigoso permanecer parado em filas, outros para a Síria, um país em si mesmo instável. Despite the advance warnings, few people realized that this strike on Beirut was just the beginning. Os libaneses já viram isto antes. O som que acabamos de ouvir é do arquivo da agência de notícias Associated Press, que estava em Beirute em 1982, quando Israel entrou na cidade. As forças israelitas impuseram um cerco muito duro à capital, de forma a enfraquecer a liderança palestiniana que se havia estabelecido em Beirute com Yasser Arafat. Da revolta da população com essa invasão, nasceu a milícia Hezbollah, inimigo declarado de Israel desde então, e vice-versa. Agora, quase um ano depois do massacre do 7 de outubro e da guerra em Gaza, duramente criticada pela maioria dos países na última Assembleia Geral da ONU, o governo em Tel Aviv volta a falar de incursões terrestres no Líbano, lutas com toda a força possível e da necessidade de derrotar o Hezbollah, uma força incomparavelmente mais forte que o Hamas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Um dia que começou com novos rumores de um cessar-fogo que talvez possa estar a ser discutido em Nova Iorque neste momento. Talvez essa trégua já seja uma realidade quando nos escutar, mas há muito para analisar sobre este conflito, que é pouco provável que chegue a um fim pacífico nos próximos tempos. E hoje, ao contrário do que é habitual, não temos convidados externos, mas sim duas jornalistas da casa, a Salomé Fernandes e a Catarina Maldonado Vasconcelos, que na última edição do semanário assinaram um artigo sobre tudo isto. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso e também assino esse artigo com elas. Hoje, aos comandos da sonoplastia, está a Salomé Rita. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Salomé, vou começar por ti, não Salomé Rita, Salomé Fernandes.
No início desta semana, ainda antes de toda esta conversa de invasão que tem dominado as notícias, tu fizeste um artigo em que explicavas bem o que é que, através de perguntas e respostas, o que é o Hezbollah, como surgiu. Ouvimos muitas vezes dizer que Israel devia preocupar-se muito com qualquer opção que tome no Líbano, porque o Hezbollah é bastante mais forte do que o Hamas. O que é então o Hezbollah e quem o financia, e porquê é que é tão temido, ou muito mais temido que outras milícias no Médio Oriente? Bem, o Hezbollah é muitas coisas, vai depender da pessoa a quem se fizer a pergunta. Há quem olhe para o grupo como um movimento de resistência e há quem o classifique como terrorista. O nome em si, Hezbollah, significa Partido de Deus, e como tu já explicaste de forma resumida, surgiu nos anos 80 com o objetivo de combater forças israelitas que invadiram o Líbano. Hoje é uma organização militar e um partido político que tem deputados no Parlamento e também tem uma vertente social, porque assegura serviços sociais aos seus apoiantes. Estamos a falar de cuidados de saúde, de educação. Do ponto de vista militar, há estimativas da CIA de que tem cerca de 50 mil soldados, e o facto de ter bastante armamento, de ter algum poderio militar, já levou que fosse descrito como sendo o ator não estatal mais armado do mundo. Portanto, daí o motivo pelo qual deve ser encarado de forma séria. Claro que isto não surge num vácuo, o Hezbollah tem apoiantes. Se nós olharmos, por exemplo, para a forma como é que tudo isto é pago, vemos que o Departamento de Estado norte-americano aponta o Irão como o principal financiador do Hezbollah. Estamos a falar de centenas de milhões de dólares anuais, mas não é a única fonte de receitas, também recebe através da diáspora libanesa, sendo que uma parte do dinheiro estima-se que venha de atividades ilegais, tráfico de droga e afins, pronto. O facto de ter estado ligado a atentados levou a que os Estados Unidos o classificassem como um grupo terrorista em 1997. A União Europeia não seguiu logo este caminho, mas em 2013 também mudou a classificação da ala militar do partido, porque, ao contrário dos Estados Unidos, a União Europeia faz esta distinção entre aquilo que é o lado militar e aquilo que é o movimento político. Exato. E também vale a pena olhar para o facto de que o Hezbollah está integrado numa espécie de coligação informal em que o Hamas também entra. Portanto, mais uma vez conseguimos ver aqui as ligações regionais, que se chama Eixo de Resistência, que se opõe a Israel e à influência dos Estados Unidos no Médio Oriente. Portanto, esta oposição a Israel, as tensões já são muito antigas e claramente está a ser difícil encontrar uma solução para a escalada das últimas semanas. Exatamente, e Catarina, agora exatamente sobre isso que vamos falar. Quando estávamos a escrever o artigo, que já foi mais ou menos próximo da hora do fecho, Israel veio negar a hipótese de um cessar-fogo com o Hezbollah, que era uma hipótese que tinha começado a formar-se precisamente nas Nações Unidas, apoiada pela França, pelos Estados Unidos e também por alguns Estados árabes. E porquê que eles negam este cessar-fogo? Primeiro porque obviamente dizem que é importante as pessoas voltarem ao norte, as pessoas de Israel que tiveram que fugir, mas também porque ainda não está afastada a possibilidade de uma incursão terrestre e obviamente, norte de Israel, sul do Líbano, portanto seria por aí a entrada, como aliás já foi em outras guerras. Quais são as reais possibilidades de que esta invasão venha mesmo a acontecer? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que Netanyahu não quer baixar a pressão sobre o Hezbollah tão cedo, e há uma série de aspectos que confluem para este cálculo político. Israel infligiu uma série de golpes maciços contra o Hezbollah, desde o assassinato de comandantes em Beirute até a armadilhagem de pagers e walkie-talkies de que a Salomé deverá falar, e até agora não pagou um preço real por estes ataques. As retaliações do Hezbollah foram episódicas, foram modestas. Ao mesmo tempo, não há sinal de que Biden venha a reduzir o fornecimento de armas para Israel,
apesar das suas sucessivas frustrações com a ausência de um cessar-fogo, como ontem vimos. Atacar duramente o Hezbollah é também popular entre a ala mais à direita e próximo de Netanyahu, e soma-se a isto aquilo mesmo de que falaste, da pressão para que 60 mil israelitas, não é um número pequeno, possam regressar às suas casas no norte de Israel. E neste sentido, Netanyahu acredita que este é o momento de dizimar o Hezbollah, para que sejam necessários muitos anos ainda para que o grupo se possa reconstruir antes de poder voltar a ameaçar de forma séria o país. O Hezbollah, e isto acho que também Salomé deixou claríssimo, sempre foi visto por Israel como um verdadeiro inimigo. Não é só o principal representante do Irão na região, é também o protetor e facilitador do Hamas em Gaza. Por isso, aos olhos de Israel, não é propriamente possível alcançar uma paz duradoura ou uma situação de segurança apenas eliminando o Hamas em Gaza. Certo. Porque com o Hezbollah ainda poderoso, novas formas de Hamas ou de resistência palestiniana, por assim dizer, podem surgir, claro. Exatamente, tanto em Gaza como na Cisjordânia dentro de pouco tempo. E o facto do Hezbollah ter disparado rockets contra Israel logo após o 7 de outubro prova a cumplicidade do grupo. Por isso, Israel vê nisto um legítimo casus belli, por assim dizer. Os ataques contra o Hezbollah também acabam por desviar a atenção internacional da situação catastrófica em Gaza e da incapacidade política de trazer os reféns de volta, porque, enfim, temos visto que isso tem um grande peso político internamente. E devido aos 60 mil israelitas deslocados do norte, há também mais apoio público à ação contra o Hezbollah do que à intervenção em Gaza. A verdade é que, apesar da intensidade dos ataques aéreos israelitas, o Hezbollah continua a lançar rockets, está sim severamente ferido, mas ainda preserva a capacidade operacional. E, portanto, Israel assumirá que serão nomeados novos comandantes, que o Irão poderá reabastecer os arsenais de armas do Hezbollah, e para incapacitar totalmente o grupo libanês, Israel teria de lançar uma invasão terrestre do Líbano. Isso é quase impossível. São, como a Salomé disse, 50 mil efetivos, já é um exército que é tipo o dobro do português. Exatamente, e isto seria por isso mesmo também muito arriscado e insustentável, essa incursão, invasão, como queiras, porque as FDI teriam de combater o exército libanês, o Hezbollah, e dividir-se entre operações em Gaza, no Líbano, na Cisjordânia ocupada. Isto poderia até enfraquecer a sua eficácia, não é, da incursão. E também vimos que as incursões anteriores de Israel no Líbano, em 82 e em 2006, terminaram mal, sem melhorias duradouras da segurança, claro, para de Israel. E pode ser que as FDI consigam chegar a um acordo para limitarem-se a ocupar uma zona tampão no sul, mas o que se torna cada vez mais claro, e vou terminar só com isto, é que ainda que não exista uma solução puramente militar para este conflito cada vez mais alargado, ou uma solução por via militar, é esta a trajetória que Netanyahu e o seu governo querem seguir. Tu estavas a dizer, e bem, que Israel não foi assim tão bem sucedido nas vezes que invadiu o Líbano. De um ponto de vista militar, Israel é sempre bem sucedido, porque obviamente em comparação no geral naquela região terá um exército muito mais forte e muito mais apoio militar, mas isso não quer dizer que o futuro de Israel tenha ficado obviamente mais seguro com estas incursões, e na verdade tudo o que veio daí só gerou mais ódio anti-Israel, e até criou o próprio Hezbollah, veio daí. Eu só vou falar aqui só um bocadinho, porque eu estive no Líbano, o Expresso esteve no Líbano 2 vezes nos últimos 6 anos ou 7 anos, e a mais recente visita que fizemos foi por causa da explosão no Porto de Beirute, ou seja, não é uma coisa política, não é uma guerra. Obviamente que foi uma destruição brutal, mas não tem a ver com Israel, apesar de quando eu cheguei toda a gente dizia que tinham sido caças de Israel a disparar sobre o Porto, porque as pessoas... é o inimigo de toda a gente, ou seja, é visto como o único interveniente que poderia fazer uma coisa daquelas.
Mas a mais interessante em relação a esta guerra que estamos a ver agora, talvez a desenrolar-se, foi em 2019, em que eu fui com a Helena Bento, que também é jornalista desta casa, agora está na secção de internacional, e foi essa vez que me deu mais informação para entender um pouco do que aquilo que se passa agora. Na altura nós fomos a um campo de refugiados com uma história péssima mesmo, muito, muito devastadora para aquelas pessoas. Os dois campos que agora estão unidos, porque aquilo cresce meio assim como cogumelos, o campo de Sabra e Shatila, é central na história do Líbano porque vivem milhares de refugiados palestinianos aqui, empurrados para fora das suas terras por Israel, em várias vagas, e em 82, como vingança pelo assassinato do presidente eleito do Líbano, Bashir Gemayel, a milícia cristã falangista matou 2.000, pelo menos 2.000, que se saiba, há outros números muito mais elevados, matou 2.000 palestinianos de formas muito macabras. Israel foi considerado indiretamente responsável pelas mortes porque na altura era Israel que devia ter estado a guardar este local, e fala-se que tenham deixado entrar estas milícias cristãs para se vingarem da morte de Bashir Gemayel, porque no Líbano os presidentes são sempre cristãos, maronitas. Então, como esta pessoa cristã foi morta supostamente por árabes, que os palestinianos são, é uma ligação obviamente que não há explicação nenhuma para se fazer. Qual é a lógica de porque uma pessoa é assassinada, mesmo que seja por um palestiniano, não se pode obviamente fazer isso, mas esse campo está cheio de fotografias dos mártires dessa altura e fotografias dos mártires do Hamas agora. Ou seja, 2019, eu fui lá em 2019, mas eu suponho que se fosse lá agora estariam ainda mais mártires do Hamas naquelas paredes, e portanto isto é basicamente uma bola de neve de ódio que se cria, e depois estas pessoas também não são integradas, não é? Não têm grandes direitos na sociedade libanesa, tal como os sírios. Também lembro-me de estar no Vale de Beca, que é na verdade por onde agora alguns libaneses estão a fugir, o que é inacreditável, haver já 25.000 libaneses na Síria, um país que não está de todo num estado de receber ninguém. Portanto, basicamente o Líbano é um país com imensos problemas, uma crise económica avassaladora. Eu lembro-me de estar lá em 2020 e pagar 70 cêntimos por uma sandes de falafel, é mesmo uma desvalorização gigante do dinheiro, e não sei muito bem como é que o país, se houver uma guerra aberta, vai ser mais uma chacina, porque a maioria dos libaneses não tem forma de se defender de Israel, nem de ninguém, e vai criar mais uma onda de ódio, como já em 82 se criou o Hezbollah. Mesmo que o Hezbollah fique enfraquecido, ninguém nos diz que não se cria outra milícia, sei lá, outra ala, ou um novo Hezbollah, ou financiado, não sei. Mas voltando ao presente, os riscos desta invasão, que também nós falámos no nosso artigo, é até o título. Israel parece estar a ponderar, são muitos. No artigo, um dos investigadores que ouvimos, que está mesmo em Beirute, é o Michael Young, do Carnegie Institute, dizia que Israel pode ver-se preso numa rede de túneis que o Hezbollah construiu, tal como em Gaza, e pode ter mais dificuldade em usar a sua força aérea, porque se as tropas estiverem envolvidas em confrontos quase homem a homem, então obviamente um bombardeamento pode causar baixas também no exército israelita. E, no entanto, o primeiro-ministro de Israel dá poucas mostras de se preocupar com tudo isto. E tu, Catarina, já começaste a falar sobre isso na tua resposta anterior. O que é que ele pensa que pode ganhar com a ramificação desta guerra? Em primeiro lugar, acho que a principal prioridade de Netanyahu é a sua sobrevivência política. A opinião pública sobre ele melhorou, desde que Israel mudou a sua estratégia em relação a Hezbollah e passou à ofensiva. Retomou até os níveis pré-7 de outubro, nos estudos da opinião, porque no fundo pareceu ouvir o clamor dos líderes locais das comunidades deslocadas do norte, e os seus parceiros de coligação de extrema-direita deixaram claro que abandonariam o governo no caso de um cessar-fogo temporário, e sobretudo com a duração que estava a ser proposta, que era de 21 dias. Portanto, o objetivo de Netanyahu agora é usar a força para obrigar o Hezbollah a pôr fim aos seus ataques a Israel, permitir que os 60.000 israelitas do norte do país regressem a casa, mas tudo isto, e é muito importante esta parte, tudo isto ele quer fazer sem um acordo diplomático sobre Gaza com o Hamas, que no fundo é o que o Hezbollah quer forçar, é isso que o Hezbollah quer que aconteça. Aparentemente, o primeiro-ministro israelita acredita que ao impor uma operação terrestre, uma presença militar israelita temporária no sul do Líbano, será capaz de ditar os termos do eventual
acordo de cessar-fogo ou acordo diplomático que empurrará o Hezbollah para lá da fronteira. O Hezbollah, como disse, viu a sua capacidade afetada, e o Irão, que tem agora o novo presidente, uma economia muito fustigada, poderá não arriscar ou não querer arriscar e enviar mais armas mais poderosas, por assim dizer, mais letais para o grupo libanês, porque quer uma aproximação com o Ocidente, porque quer ver as suas sanções aliviadas. Foi muito interessante ouvir isso na ONU, na verdade. Ele está perfeitamente aberto a conversas sobre o seu programa nuclear, de repente. Exatamente. O Irão está aberto a conversas. O acordo. E portanto, a ramificação da guerra, como dizes, na cabeça do primeiro-ministro israelita, servirá para enfraquecer o Hezbollah, e ele acredita que, aguardando alguns dias, isso pudesse ser o suficiente para o grupo libanês ganhar ímpeto, reorganizar-se. É por isso que nos cálculos de Netanyahu pode ser muito melhor que isto aconteça mais cedo do que mais tarde, apesar de as FDI se encontrarem exaustas, não é? Estamos há um ano em guerra praticamente. Ou seja, no fundo, antecipar a invasão terrestre para que ela não tenha que ser maior e mais prolongada no tempo. Pode ser mais vantajoso. E antecipar para agora. Porque seria mais difícil mais tarde. Já houve agora também, já se fala de uma nova vaga de recrutamento, não é? das reservas israelitas. Isso nunca é popular em nenhum país. Ainda, mesmo nos países muito ditatoriais, como a Rússia, esse é o único problema que leva as mães a sair à rua, que confrontam o Putin quando ele aparece em sítios públicos. Portanto, a questão de tu teres uma nova vaga de jovens irem para a guerra, sabendo que o que pode acontecer no Líbano, que não tem nada a ver com Gaza, isso pode ser também uma coisa. Achas que isso pode impedi-lo? Acho que, apesar de tudo, é mais popular. Ele retomou aqueles índices de popularidade que ele tinha antes daquele fatídico 7 de outubro, precisamente por isso, porque existe na população israelita, e ontem até estava a dar uma reportagem muito interessante na SIC, em que perguntavam às pessoas na rua, claro que o Vox Pop é sempre vale o que vale, mas as pessoas diziam isso mesmo, tinham a crença de que um cessar-fogo temporário ou uma paragem nas hostilidades poderia dar esse ímpeto ao Hezbollah que foi enfraquecido. Uhum. Apesar de já ter sido há cerca de 10 dias, eu acho que é um episódio que é importante falar. Salomé, gostava de que me explicasses aos nossos ouvintes aquela história da explosão dos pagers e dos walkie-talkies, porque realmente não era talvez a coisa mais inesperada. Acho que ninguém conseguiu antecipar, ninguém falava disso, ninguém sabia que o Hezbollah usava pagers. Quer dizer, com certeza as pessoas no Líbano saberiam, porque o Hezbollah não é exatamente uma organização por escrita, que eu acho que é importante as pessoas saberem disso. É um partido político completamente normal. As pessoas votam no Hezbollah como qualquer pessoa vota em qualquer partido noutro país do mundo. Eu acho que os nossos ouvintes talvez saibam o que é um pager. Eu não me lembro assim muito bem do que é um pager, e acho que as 3 pessoas que estão neste podcast, tanto a nossa sonoplasta como as 2 convidadas, também não têm idade para se lembrar de ter usado um pager, mas é precisamente por isso, por serem obsoletos ou acharmos que são obsoletos, que eles se tornaram tão importantes como meio de comunicação entre os membros do Hezbollah. Salomé, queres contar essa história? Uhum. Não, de facto, usar nunca usei, e acho que onde as pessoas da minha geração acabam por ouvir falar mais de pagers é se calhar nas séries, quando envolvem, por exemplo, os hospitais. Isso. Não é? Costumava haver sempre um médico a receber um apito a ser chamado para algum lado. Porque os pagers não emitem, eles só recebem. Portanto, sim, quando os médicos são chamados é para isso, ou para algum lado, não é para responder, sim. Mas assim, na vida real não é não é muito visto hoje em dia, não. Não, claro. Portanto, como explicar, são assim uma espécie de uma caixa pequena, não é? Que permite, lá está, mandar umas mensagens e uns alertas, mas não tem de todo as mesmas funcionalidades de um telemóvel, o que acaba por ser positivo para quem se quer manter discreto, porque
a tecnologia que utiliza também significa que é mais difícil descobrir a localização e a identidade das pessoas que o estão a usar. O jornalista Hugo Seneca escreveu um artigo que explica um bocadinho estas coisas, se alguém quiser ir ler. Mas, portanto, na verdade, os membros do Hezbollah estavam a usar pagers e walkie-talkies, teoricamente, porque os mantinha um rastreamento mais difícil das suas posições e tudo mais. Depois do líder do grupo ter desaconselhado o uso de telemóveis, porque teoricamente eram mais perigosos, mas não estavam a contar que houvesse a possibilidade destes aparelhos estarem armadilhados. Ora, o que é que acabou por acontecer? Isto é, de facto, estranho, pouco comum, não sei como descrever. É muito surreal, é muito ficcional sem ser, não é? Sim, portanto, imaginem que estão numa mercearia e que de repente houve uma explosão e alguém perto de vocês cai ao chão. E multipliquem isto por um número absurdo de pessoas, portanto, porque isto aconteceu um pouco por todo o Líbano. Estamos a falar de membros do Hezbollah, mas não só. Houve vítimas deste ataque que eram crianças, por exemplo. Exatamente. E estavam vale ao pé dos pais que talvez fossem ou não fossem membros do Hezbollah, não se sabe, mas estavam ao pé dos pais e isso explodiu e uma criança pode morrer. Se calhar um adulto fica só gravemente ferido na mão, mas uma criança obviamente não. Sim, é isso. A maior parte das feridas foram, por exemplo, nas mãos ou, por exemplo, nas caras, porque as pessoas... o que é que aconteceu? As pessoas tinham estes dispositivos com elas ou perto delas, lá está, nos bolsos, em cima de algum tipo de móvel, pronto. E aquilo apitou com uma mensagem que teoricamente seria dos líderes do Hezbollah, mas não era. As pessoas pegam no dispositivo para perceber o que é que se está a passar, porque é que estão a ser chamados, e segundos depois aquilo explodia. Portanto, aquilo que aconteceu é que houve 37 mortos e mais de 3.000 feridos num ataque que foi atribuído a Israel. Claro que uma pessoa nunca tem 100% de certeza do que é que aconteceu, de como é que estas coisas surgiram, mas pelo menos as fontes do New York Times dizem que Israel montou uma empresa que se fez passar por produtor de pagers internacional, portanto com ligação às forças israelitas, naturalmente escondida, não é? Para não gerar suspeitas, e acabou por vender estes dispositivos ao Hezbollah, sendo que nestes dispositivos incluíram material explosivo e estavam à espera do momento de o detonar e foi agora. Eu acho que sim, diz. Portanto, isto é assim, lá está, surreal, não é? Sim, é muito, até porque, quer dizer, eu acho que havia notícias, não é? Ou isso depois começou a falar-se que eles estivessem talvez a pensar em usar isso mais tarde como uma espécie de antecâmara para esta incursão, para desestabilizar as comunicações do Hezbollah e entrarem. Mas alguém terá conseguido saber que eles iam fazer isto e então eles decidiram, já que armadilhámos os pagers, vamos usar. E claro que obviamente é mais um daqueles casos em que toda a gente vai criticar Israel com alguma razão, porque é muito indiscriminado, não é? Não podes saber que o walkie-talkie não está com um filho de alguém, porque toda a gente adora walkie-talkies, não é? Falar com alguém que está na outra sala por um walkie-talkie, tipo, é uma coisa que nós vemos nos desenhos animados, nos filmes de espiões e não é plausível que sejam só membros do topo do Hezbollah que tenham aqueles aparelhos, não é? E se nós estamos a falar de mais 3.000 feridos, quer dizer... Sim. Impossível. É completamente impossível saber onde é que estão estes dispositivos todos. Sim, claro. A ideia do cessar-fogo, que eu acho que nós ainda temos, vamos falar um bocadinho disso, ainda não está totalmente afastada, porque nem pode estar, nem sequer na Ucrânia e na Rússia está, portanto toda a gente, obviamente, assim que o conflito começa-se logo a falar de cessar-fogo, por muito que isso depois demore. São raras as guerras que não se resolvem com uma assinatura, aquelas que resolvem no campo de batalha são realmente poucas. E esta proposta que surgiu na quinta-feira, eu gostava que a Catarina me ajudasse aqui a entender, talvez não é impossível entender ou o que é que está exatamente por trás destas decisões a alto nível,
mas achei interessante que a Jordânia e o Egito não façam parte dos países que pediram ou que estão na lista dos países de maioria árabe que se terão afastado deste consórcio de países que pediram a solução. Isto é porquê? Porque são dois dos países mais importantes daquela região, fazem ambos fronteira com Israel e com territórios palestinianos. Porque a proposta de cessar fogo não faz referência a Gaza, ou seja, não inclui Gaza nas suas considerações. E as operações em Gaza continuam, e isso sempre foi, e é aqui que entra o conceito de guerra israelo-árabe, porque de facto existe esta ideia de guerra existencial e o eixo de resistência está muito empenhado em que a guerra em Gaza termine. Portanto, este cessar-fogo, mesmo que Israel até concordasse com este cessar-fogo, e eu tenho dúvidas de que o Hezbollah concordasse com este cessar-fogo, sendo que ainda não atingiu os seus objetivos de cessar a guerra em Gaza. Não sei se a Salomé tem alguma coisa a acrescentar e se tem algum... Na verdade, esta pergunta vem de uma resposta de das fontes da Salomé para o nosso texto em conjunto, e eu achei muito interessante o Tiago André Lopes ter falado disso, porque realmente eu não me tinha apercebido. Ou seja, na minha cabeça, aqueles 12 Estados Árabes, dois deles eram obviamente a Jordânia e o Egito, e nem me passou pela cabeça porque é que seria, e claro, é basicamente óbvio porque é que, ou seja, claro que é por causa de Gaza, não é? Sim, e até porque são duas regiões que estão sempre a ser pressionadas, dois países que estão sempre a ser pressionados pela comunidade internacional para receberem palestinianos, não é? Para deixarem os palestinianos ir para lá. Mas o rei da Jordânia disse na ONU, deixem-me ser bem claro, os palestinianos não podem entrar todos na Jordânia porque o deslocamento de palestinianos à força é um crime de guerra, então nós não os vamos receber porque isso significa que eles estão a ser expulsos dos seus territórios que a comunidade internacional e a lei internacional reconhecem como parte de um futuro Estado palestiniano. E é por isso que o Egito, ou pelo menos é o que eles dizem, é a desculpa que eles dão. Obviamente depois há outras considerações de não quererem terem problemas de segurança, poderem entrar membros do Hamas nos próprios países, já toda essa, não é? Essa parte securitária. Mas não sei se querias dizer alguma coisa, Salomé, por causa do quando estavas a discutir com o professor Tiago André Lopes. É isso que era isso, não? Há países que têm muita dificuldade e compreensivelmente em imaginar uma solução para uma parte deste conflito sem resolver o problema de base, não é? Portanto, exato. Uma solução para o Líbano tem de ser acompanhada para estes países com uma solução para Gaza. E, portanto, exato, e talvez seja uma forma de pressionar, não é? Sim. Exato, talvez seja uma forma deles usarem isso para... Ou seja, se querem um cessar-fogo no Líbano, vocês todos aí na ONU, se querem um cessar-fogo no Líbano, pensem em pressionar Israel para um cessar-fogo tout-court, não é? Em todo lado, exato. Chegamos ao fim do nosso tempo, mas claro que não podemos ir embora sem a pergunta que já é a imagem de marca deste podcast. Salomé, se não tivesses nenhuma restrição de tempo, nem de dinheiro, nem compromissos laborais ou outros, para onde é que escolhias viajar? Olha, de forma surpreendente para alguém que está na secção do internacional, e se calhar daqui a uns meses, aliás, quase certeza que daqui a uns meses a minha resposta seria diferente, mas eu fui mãe há pouco tempo e neste momento nada me dá mais prazer do que manter-me por casa, portanto continuaria no Porto. Olha, é um sítio bem bonito, se calhar há pessoas que gostavam de responder Porto a esta pergunta. Eu imagino que sim, Nós as três conhecemos, obviamente, bem o Porto. Catarina, não sei onde é que estás, se calhar também ias para o Porto. Eu acho que empatizas muito com o que eu vou dizer, não é? Porque tu sim és repórter de terreno e, portanto, nós sentimos sempre aquele ímpeto para nos deslocarmos aos locais, mas
Eu vi uma reportagem esta semana, até acho que foi há 2 dias, uma grande reportagem na SIC, de uma viagem à Mongólia, e a Mongólia ficou-me na cabeça. Portanto, para me desviar um bocadinho da resposta óbvia de Israel, E Líbano, sim, tipo terreno e Ucrânia, trabalho e tal. a Mongólia ficou nos meus planos, por toda aquela parte muito interessante das marcas do Império de Gengis Khan, Sim. mas também dunas no deserto, isso é muito interessante. E já agora, se eu puder deixar aqui uma recomendação cultural, recomendo que nestes dias, se puderem ver um filme, já tem uns aninhos, chama-se Waltz with Bashir, é um filme de animação. É um que nos filme mostra, incrível. sim, como este conflito Israel-Líbano tem deixado marcas muito traumáticas ao longo de anos, se quiserem ver. É muito fixe a Valsa com Bashir, também gosto muito do filme. Muito obrigado às minhas 2 camaradas destes temas internacionais e obrigado à Salomé Rita pelos cuidados técnicos e a si que nos ouve todas as semanas. Siga o Mundo a seus pés na sua plataforma preferida de podcasts e assim será sempre avisado quando houver um novo episódio. Obrigada e até breve.